Temos um convidado especial aqui no estúdio da CNN em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que vai conversar com a gente aqui. Ministro, muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Quero tratar, a gente já abriu o jornal, como temos feito nos últimos dias, né, desde o dia 10 de julho, né, o tarifaço de Donald Trump anunciado no dia 9, desde o dia 10 praticamente tem sido o assunto aqui da nossa cobertura. Queria ouvir do senhor, que trabalha na área, na pasta que cuida do desenvolvimento agrário, voltado ali à agricultura familiar, cooperativas, etc., se há uma avaliação do efeito que o setor agrário, no que tem esse atendimento mais direto, essa conexão mais direta com a sua pasta. A gente ouviu muitos dos grandes produtores, as grandes associações, mas e os pequenos produtores, as cooperativas, como que eles também podem ser afetados se o tarifaço de 50% for aplicado por Donald Trump a partir do dia 1º? Mais uma vez, boa tarde, ministro Paulo Teixeira. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora Bergamasco. Boa tarde aos telespectadores da CNN. Todos perdem. Perdem os pequenos, os médios e os grandes. Toda a cadeia de proteína, ela está integrada ao pequeno. Toda a produção de frangos, de aves, produção de suínos e bovinos, há uma integração da indústria com o pequeno e o médio. Assim, na medida que aumenta a tarifa, o que vai acontecer é comprimir o resultado financeiro dos pequenos e diminuir a capacidade de venda. A carne, as carnes, o café. Quem é o produtor de café no Brasil? O grande produtor de café são os pequenos e médios, não é? A agricultura familiar é muito forte na produção de café. A fruta também, a fruta do Vale de São Francisco, o pequeno e o médio estão muito integrados na produção de fruta do Vale de São Francisco, assim como o grande. Então, os pequenos perdem, os médios perdem, os grandes perdem. Importante dizer que quando os Estados Unidos dizem que nós somos uma economia fechada, é uma avaliação errada, equivocada. Por quê? Porque eles têm superávit comercial conosco. Eles vendem mais para nós do que nós vendemos para eles. Então, se nós tivéssemos uma economia fechada, como é que eles teriam superávit? É um equívoco. E essa medida é uma medida que não tem uma natureza econômica. Por quê? Porque ela prejudicará muito o consumidor americano. Por que se aumenta a tarifa nos Estados Unidos? Eles aumentam tarifa nos Estados Unidos com um único objetivo, de substituir importações. Indústrias americanas que passarão a produzir os mesmos produtos. Alguém nos Estados Unidos vai produzir laranja? Não. Foi dizimada a produção de laranja na Flórida. Alguém nos Estados Unidos vai produzir carne tão barata quanto a brasileira? Não. Alguém nos Estados Unidos vai produzir manga? Não. Portanto, nem laranja, nem carne, nem manga, nem café. E vai prejudicar as indústrias americanas que importam esses produtos. Eles não têm condição de substituí-los e quem vai perder é o consumidor americano. Por isso que eu acho que a solução é a diplomática para chegar num resultado que retire as tarifas, porque é prejudicial aos Estados Unidos. Ministro, boa tarde. Um prazer tê-lo conosco aqui no 360. Ministro, eu gostaria de saber agora, né? Parece que, por enquanto, o tarifaço vem mesmo. É a expectativa, né? É o cenário do momento, é a fotografia do momento. Minha pergunta é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que está trabalhando num plano de contingência, né, caso de fato entre em vigor esse tarifaço no dia 1º de agosto. Gostaria de saber o seguinte, o senhor foi chamado para conversar com ele, o Ministério está dialogando com o Ministério da Fazenda. O que o senhor pode contar da participação do seu Ministério nesse plano de contingência? Nós estamos dando as opiniões do nosso Ministério, né? E elas coincidem com as opiniões do governo. A primeira opinião, Débora,
vamos até o final na negociação diplomática, né? Porque há precedentes dos Estados Unidos recuarem das tarifas. Eles fizeram assim com a China. Com a China, eles taxaram, impuseram uma forte tarifa, e quando chegou perto do início da validação dessa tarifa, eles recuaram. Verdade. Ao mesmo tempo, as empresas americanas, o consumidor americano já está reclamando. Tem gente indo na justiça, as indústrias americanas indo à justiça para impedir a imposição dessas tarifas, né? Então, há tempo para um recuo dos Estados Unidos e a diplomacia brasileira está trabalhando nessa direção. E, evidentemente, o governo brasileiro tem que pensar um plano B caso não haja recuo no dia 1º de agosto. Ministro, nesse contexto do tarifaço, do que está anunciado e do que está colocado até agora, um outro ponto que os americanos, os Estados Unidos falaram, e inclusive com eco do dirigente da OTAN, Mark Rutte, é de que quem tem comércio com a Rússia, por exemplo, também poderia sofrer algum tipo de taxação extra. O Brasil ampliou o seu comércio exterior com a Rússia muito em função justamente da guerra na Ucrânia. Por exemplo, no setor de fertilizantes, que o Brasil ainda tem uma dependência externa muito forte. A grande questão é o quanto este episódio do tarifaço mostra um atraso no plano do Brasil de conseguir ter suas autoproteções diante de uma excessiva dependência de certos produtos, como, por exemplo, o caso de fertilizantes. Há um anúncio de se aumentar esta produção aqui nacional por parte da Petrobras, mas chega num momento em que parece ali sempre com uma sensação de atraso. O quanto, na sua avaliação, este episódio do tarifaço expõe isso e vai permitir que se tenha um plano para se evitar não digo um outro tarifaço, mas uma outra situação emergencial como essa? Yuri, todos os países, inclusive os Estados Unidos, têm comércio com a Rússia. Então, não tem como você punir um país por ter comércio com a Rússia. Importar fertilizantes que ajudam o Brasil a produzir alimentos que vão, inclusive, para os Estados Unidos. O governo passado, os dois governos passados, desativaram a produção de ureia no Brasil. E hoje o Brasil quase que importa 100% do fertilizante. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin, numa reunião do Conselho de Fertilizantes, chamou a presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, e ela mostrou que em 2 anos nós vamos produzir 35% da ureia aqui no Brasil. 2 anos. Então, nós estamos organizados para recuperar nossa capacidade de garantir autonomia na produção de fertilizantes. 2 anos um governo suprir 1/3 já da demanda já é um ganho. Em 10 anos nós podemos ter autonomia na produção de fertilizantes, mas não é da noite para o dia que você vai conseguir resolver um problema dessa natureza. Tá certo. Yuri, pode perguntar a pergunta que você falou aqui. Deixa eu só aprofundar um pouco mais, ministro, nessa questão do fertilizante. O senhor falou, quer dizer, tem esse prazo aqui de 2 anos. Agora, de qualquer modo, tem uma série de outros setores do Brasil que ainda temos uma dependência, por exemplo, que é o que leva a esse superávit em favor dos Estados Unidos e não do Brasil. Aí estou até extrapolando o âmbito do setor agropecuário, mesmo questão de bens industriais principalmente. Questão, por exemplo, de combustíveis. Nestas discussões que o governo tem feito diante do tarifaço, também está colocado quais outros setores precisam aprimorar as suas cadeias de produção para se evitar um excesso de dependência externa, ainda que seja muito importante se ter o comércio externo, se ter na pauta de comércio com outros países muito bem trabalhada? Olha, Yuri, é importante dizer que o Brasil defende o livre comércio, né? E nós temos um déficit em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um superávit, né?
Por isso que eu não creio que haja lógica deles manterem esse tarifaço, porque o Brasil também vai poder adotar medidas que possam ajudar a economia brasileira nesse período. Inclusive, tem autorização legal para fazê-lo, né? Agora, veja, combustível, como você mencionou. Agora, o governo do presidente Lula autorizou a adição de 27%, o aumento da adição de 27% para 30% de etanol de milho na gasolina, né? O que você vai fazer, então? Você vai diminuir a dependência de importação de gasolina, né? Também autorizou o aumento, todo o governo, de 10% para 15% de biodiesel no diesel. Isso também vai resultar numa diminuição da dependência de combustível do diesel. Diesel e gasolina nós não precisaremos mais importar. Com isso, nós estamos garantindo autonomia. Agora, tem certos setores que precisam de médio e longo prazo para você ter uma cadeia produtiva que permita a substituição. Mas volto a dizer, qual que é a lógica de um país que está vendendo para a gente, né, fechar a possibilidade de comprar da gente? Isso é, eles vão substituir como os produtos que eles recebem da gente, né? E, ao mesmo tempo, nós também vamos adotar medidas, né? E essas medidas certamente estão sendo estudadas pelo Ministério da Fazenda, pelo MIDIC, que poderão ser adotadas caso eles não recuem dessa tarifação. Mas, volto a dizer, eu não entendo a lógica que faz com que eles aumentem as tarifas sendo superavitários e não conseguindo substituir os produtos brasileiros. Há pouco, eu vi que o governador de São Paulo, o governador Tarcísio Freitas, lançou um programa de 200 milhões para os produtores brasileiros por conta dos prejuízos que eles poderão ter perdendo o mercado americano. Não seria melhor ele convencer o Bolsonaro a retirar esse pedido ao Trump de retaliar o Brasil, porque uma das razões da retaliação é exatamente o tema do julgamento de Jair Bolsonaro e confiar na justiça brasileira e tentar se defender na justiça brasileira do que nós tentarmos passar mercúrio, colocar esparadrapos nesse que vai ser um prejuízo grande para a sociedade brasileira. Veja, como é que o produtor de manga, que já está com essa manga embarcando, o que ele vai fazer com a manga? Ele vai perder, vai ser um prejuízo muito grande para esse produtor de manga. Outros produtos, eles podem ser redirecionados, que eu acho que no médio prazo nós vamos ampliar o nosso mercado para a Europa, ampliar o nosso mercado para a Ásia, diversificar ainda mais o nosso mercado para não criar dependências, né? Nenhuma dependência é boa. Ministro, olha, o senhor tocou num ponto muito importante. O senhor falou o seguinte, olha, por que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não pede, então, para Jair Bolsonaro conversar com Trump e retirar esse pedido de sanções ao Brasil, né? Foi mais ou menos isso que o senhor falou. Minha pergunta é, por que o governo brasileiro, algum político, algum interlocutor do governo brasileiro tentou isso, ou pedir para o Tarcísio falar com o Bolsonaro, ou chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro em nome da União do Brasil? O senhor acha que isso poderia ser viável? Olha, Débora, acho que não, porque, veja, a exigência que estão fazendo é a interferência no Poder Judiciário. Nós nunca aceitamos uma interferência do Executivo, do Legislativo, no Poder Judiciário. Ainda menos aceitar uma interferência externa do poder de algum país no nosso Poder Judiciário. É inaceitável, incabível essa exigência, tá certo? É atender a uma exigência desse tipo, não é? Mas o senhor acha que o Bolsonaro tem essa bola toda para pedir algo para Trump? Eu acho que foi um dos fatores, eu acho que são 3 os fatores que levaram o Trump
a tomar essas medidas. O primeiro foi a ida do filho do Bolsonaro para os Estados Unidos, pedindo para ele exercer uma pressão para o Brasil para evitar que o judiciário condenasse Jair Bolsonaro. Essa foi uma das variáveis que levaram a esse tarifaço. Também tem uma segunda variável que parece uma decisão do Supremo Tribunal Federal colocando regras no funcionamento das redes em relação ao cometimento de crimes. Eles também não querem regras. As redes sociais, elas querem liberdade para o bem e para o mal, para a prática da verdade e do crime. E assim, parece que essa medida também impulsionou essa reação do Trump. E uma terceira, a desconfiança que um dia os BRICS poderiam fazer transações em moedas nacionais, tá certo? Fato que não ocorreu, né? Então, vejam, é uma retaliação que, na minha opinião, esse tipo de medida que os Estados Unidos estão tomando não tem como ficar de pé, né? Não tem apoio nem na sociedade americana, nem na sociedade brasileira. Pergunta para o agro brasileiro se eles são favoráveis a essa medida, né? Pergunta para a indústria americana e para o consumidor americano se eles querem tomar essa medida, né? Por isso que eu não sei se sou excessivamente otimista, mas eu acho que no momento certo as coisas serão colocadas no seu lugar. Evidentemente que o Trump deve estar querendo alguma abertura a mais. Ele deve estar querendo. Talvez na área de etanol, ele vai tentar alguma coisa a mais. O Brasil já mandou em maio uma proposta de aperfeiçoamento do comércio entre Brasil e Estados Unidos. Nós estamos esperando uma resposta, né? E fomos surpreendidos por essa maneira abrupta que agiu o presidente dos Estados Unidos. Ministro, para aproveitar a sua participação aqui antes de encerrar, não vou deixar também de tratar dos abacaxis que estão diretamente no seu quintal. Recentemente, o Movimento Sem Terra, que é um movimento historicamente ligado ao PT, divulgou um novo documento com críticas à política de reforma agrária do governo Lula. Só que agora, neste atual contexto, muito mais desafiador para o governo, seja internamente neste ano de mais dificuldade na avaliação do governo, mas agora com todo esse desafio do tarifaço. Pergunto se esta carta foi inoportuna de ter sido colocada neste momento. Independentemente disso, o que o senhor pretende tratar com o MST para que não se tenha ali um aumento de pressão sobre o governo às vésperas de um ano eleitoral que se avizinha e que vai ser bastante desafiador para a continuidade do atual governo? Yuri, eu tenho duas certezas. A primeira certeza é que nós conseguimos retomar um programa de reforma agrária e estamos entregando muito. Uma segunda certeza que eu tenho é que a pressão que o MST está desenvolvendo é por mais. Tinha um bispo amigo meu, Dom Angélico Sandro Bernardino, que dizia: política é como feijão, só cozinha na panela de pressão. Eles estão fazendo a pressão porque eles veem que o governo Lula é um governo que possa fazer reforma agrária. E a pressão que eles estão fazendo é legítima. Nós não podemos, e eu não posso entender essa pressão como um elemento desestabilizador. Não, é uma pressão legítima que o governo precisa analisá-la para ver como acelerar algo que já está sendo feito. Não está parado. Nesse presente momento, tem 9 mil famílias sendo selecionadas para a reforma agrária. Nesse presente momento, nós já viabilizamos 17 mil lotes para recepcionar essas famílias. Nesse presente momento, nós já estamos conversando sobre adjudicações importantes, sobre terras de instituições financeiras. Portanto, a demanda deles é legítima e eu só vejo como uma demanda que está dentro da normalidade do processo democrático.
Nós conversamos ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ministro, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco na CNN, no Jornal 360. Obrigada, ministro. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Débora Bergamasco, Yuri Pita e todos os telespectadores da CNN. Obrigado ao ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Débora.